Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais e hoje a nossa aula vai ser sobre lodo ativado. Vamos lá, lembre-se da nossa pirâmide. Estão aí com o elemento combustível de vocês, força, disposição, mente aberta para aprender e vão anotando todos os detalhes. Bom, o sistema de lodo ativado, ele se enquadra ainda dentro dos tratamentos secundários. Então, como que é feito esse tratamento do processo de lodo ativado? Nós vamos ter aqui, primeiramente, antes da utilização do lodo ativado propriamente dito, um pré-tratamento, que pode ser um decantador primário ou um outro tipo de tratamento. O efluente advindo desse pré-tratamento vai entrar num tanque de aeração. Então, como o próprio nome já diz, esse tanque ele vai possuir aeração, então aqui vai estar sendo realizado o processo aeróbio. O efluente que entra nesse tanque, que para esse tanque vai ser caracterizado como o afluente, ele vai possuir uma grande carga de matéria orgânica e muitas vezes uma grande carga de nitrogênio. As bactérias presentes dentro desse efluente, elas vão fazer a hidrólise, lançar uma enzima, e essa enzima ela vai quebrar a cadeia carbônica e vai consumir a matéria orgânica presente ali. E tudo isso vai ser transformado em gás carbônico, água e nitrato e nitrito, que são as formas menos poluentes do nitrogênio. Então, o efluente desse tanque de aeração vai passar para o decantador secundário. E toda essa decomposição da matéria orgânica, ela vai gerar o que nós chamamos de lodo. E esse lodo, ele vai ser sedimentado aqui nesse decantador secundário. Esse lodo ele vai possuir ainda uma grande carga de bactérias. Então, é por isso que ele retorna aqui para esse tanque de aeração, porque essas bactérias que ainda estão vivas na atividade, elas são interessantes aqui para fazer essa decomposição da matéria orgânica. Então, parte desse lodo, ele retorna para o tanque de aeração, por isso que a gente chama isso de lodo ativado. Então, aqui agora ele vai estar concentrado, né? Porque aqui nesse decantador, vai ter realizado a retirada, a maior parte da retirada da água que continha nesse lodo. Então, a outra parte que não retornar para esse tanque de aeração, ela vai ser descartada juntamente aqui com o lodo do decantador primário. Basicamente, esse é o processo de lodo ativado. Aqui eu coloquei para vocês um link para vocês acessarem uma explicação desse processo, que é justamente a explicação de onde eu tirei o print desse esquema do lodo ativado. Está muito bem explicado lá também e bem dinâmico, com animações, então vale a pena vocês conferirem. Então, o lodo ativado é um dos processos aeróbios mais aplicados no tratamento de diversos tipos de efluentes. Vai ser formada aí uma massa microbiana floculenta, que vai se formar quando o efluente biodegradáveis são submetidos à aeração, conforme eu já tinha falado antes para vocês. E essa aeração nos tanques aerados, eles podem ser feitos por difusores, onde vão ser colocados aqui, como vocês conseguem ver na primeira foto, vão ser colocados difusores de ar, e esse ar vai entrar no tanque em formatos de microbolhas. Ou então eles podem ser aeradores superficiais. No caso desses aeradores superficiais, eles vão ocasionar justamente a agitação dessa água, então essa exposição do líquido aqui para a atmosfera vai fazer com que haja maior entrada aqui de oxigênio. O grande problema desse tipo de aeração é o lançamento aí de gotículas, de efluente, também devido a essa turbulência pode ocasionar mais malodores, né? Mas são os dois tipos de aeração que podem ser realizados. Aqui vocês conseguem observar esse processo, né, do lodo ativado, quando entra ali o efluente no tanque de aeração e após a saída, como vocês conseguem ver, olha só, são formados esses flocos. Então, a gente chama isso daqui de lodo ativado, ou então a gente pode chamar também de flocos biológicos, e isso daqui acontece devido ao crescimento de bactérias e o acúmulo em concentração suficiente graças ao retorno dos flocos formados
lá do decantador secundário novamente para os tanques de aeração, que é quando a gente dá uma maior carga de bactérias nesse tanque de aeração para que a gente consiga fazer a remoção de matéria orgânica desejada. Então, o lodo ativado ele vai ser formado principalmente por bactérias, algas, fungos e protozoários. Só que o que nos interessa nesse processo são as bactérias, porque elas que são as responsáveis aí pela decomposição da matéria orgânica e pela formação dos flocos. Justamente por causa dessa formação desses flocos gelatinosos, que tem essa característica, o lodo ativado, eles são de fácil separação pelo processo de sedimentação posteriormente. Nos processos de lodo ativado, nós vamos ter um aumento da concentração da biomassa em suspensão no meio líquido, isso daí devido à maior assimilação da matéria orgânica. Vamos ter também uma redução do volume e uma concentração de sólidos até 10 vezes maior do que as lagoas aeradas. E o tempo de detenção hidráulica nesse processo vai ser em torno aí de 4 a 12 horas, e a gente vai ter aí uma idade do lodo de 4 a 10 dias. Também pode ser feito um processo de lodo ativado com aeração prolongada. Então, nesse caso, a gente vai ter uma idade do lodo maior, né? Vai ser de 18 a 30 dias, comparando aqui com o lodo ativado convencional, que é de 4 a 10 dias, né? Uma idade do lodo bem maior, ou seja, o tempo que ele vai permanecer ali, né? O tempo de detenção hidráulica também é maior, de 16 a 24 horas. E, devido a isso, vai ter um maior volume, né? Porque a biomassa ela vai permanecer mais tempo ali dentro, então vai requerer um maior volume esse tanque. E a biomassa, nesse caso, ela já vai sair estabilizada, então a matéria orgânica celular ela vai ser convertida em gás carbônico e água. E ele não, no caso de lodo ativado com aeração prolongada, ele não vai necessitar aí um decantador primário ou o pré-tratamento que é feito. Só que a desvantagem é que vai ter um maior gasto energético, porque devido a ele necessitar esse maior tempo nessa agitação prolongada, a gente sabe que ele precisa de um sistema para aeração, então a gente vai ter aí um maior gasto com a aeração. Só que esse processo ele vai ser mais eficiente. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do lodo gerado nesse processo de lodo ativado, quando a gente precisa fazer o descarte, a disposição final desse lodo. Então a gente vai ter o lodo gerado, né? Ele vai passar por um processo de adensamento para remoção de umidade. Depois ele vai ir para um processo de estabilização, onde aqui nesse processo de estabilização nós vamos ter aí a remoção da matéria orgânica, dos micro-organismos patogênicos. Depois disso, nós vamos para um acondicionamento, que é a preparação para a desidratação desse lodo. E por fim, nós vamos para a desidratação, onde nós vamos ter ainda mais a redução do volume do lodo. E qual que vai ser a disposição final do lodo? Ele pode ir para os aterros sanitários, para incineração ou para uso agrícola. Então, aqui, dependendo da destinação final, a gente pode ter variados níveis aí de estabilização desse lodo. Por exemplo, se eles forem para uso agrícola, nós temos que garantir a estabilização completa do lodo, por quê? Para a gente não ter ali micro-organismos patogênicos, uma vez que ele vai ser utilizado ali para finalidade agrícola. Se ele for para incineração, a gente não precisa ter esse cuidado tão criterioso, porque ele vai ser incinerado, então ali a gente vai garantir essa finalização dessa estabilização. E se for para aterros sanitários, a gente tem que ter um certo cuidado, mas não precisa ser tão rigoroso como para o uso agrícola. Lembrando aqui, quando a gente está, conforme a gente está trabalhando nessa disciplina, falando sobre economia circular, sobre essa importância do ciclo completo, né, do material, do tratamento, então aqui o mais indicado seria que a gente desse essa disposição final para que esse lodo retorne para a natureza, que seria no caso do uso na agricultura. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de destinação final desse lodo. Essa sequência aqui que pode ser realizada, ela vai depender de como esse lodo está chegando. Se ele está chegando já estabilizado, ou se ele está advindo ali o lodo do tratamento primário mais o tratamento biológico. Se ele é um lodo só do tratamento primário ou só do tratamento biológico. Então, dependendo da origem desse lodo, que a gente vai ter as etapas de tratamento do lodo. E a destinação final
de ambos os lodos, eles podem ser a mesma, dependendo aí do grau de estabilização. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros de projeto de um sistema de lodo ativado. Aqui a gente tem um esquema que vocês conseguem visualizar de como ocorre esse processo. Então, nós vamos ter aqui a chegada do afluente no reator aerado. Esse afluente, ele pode estar advindo lá do tratamento primário, né, preliminar, por exemplo, de um decantador primário. Então, esse afluente, ele vai entrar aqui com algumas características de concentração de sólidos totais, concentração de DBO, vazão, e ele vai entrar aqui nesse reator aerado. Desse reator aerado, ele vai sair, o efluente dele vai entrar no decantador secundário. Então, ele vai entrar nesse decantador secundário com outras características aqui de sólidos suspensos totais, de concentração de DQO e de vazão aqui. Nesse decantador secundário, a gente vai ter o efluente que vai sair. Esse efluente ele pode ir diretamente, ser descartado diretamente aí no corpo receptor, dependendo das suas características finais, ou então, dependendo também aí ainda das suas características finais, ele precisa ser ainda feito mais algum tipo de tratamento. O lodo que a gente vai ter desse decantador secundário, parte dele vai voltar aqui na entrada desse reator aerado e parte dele nós vamos fazer o descarte. Nós fazemos esse descarte também porque a gente sabe que boa parte das bactérias elas vão morrer. Então, a gente não precisa e não deseja as bactérias inativas aqui dentro desse reator. Então, aqui nós vamos ter uma característica de sólidos totais suspensos, né? De reciclo, de DBO de reciclo, e aqui uma vazão de reciclo também que vai voltar para esse reator. Nós precisamos calcular o volume do tanque de aeração, que seria desse reator onde que vai ocorrer esse processo da decomposição da matéria orgânica. Para o cálculo desse volume do tanque de reação, nós vamos levar em consideração a idade do lodo, que é o tempo médio de detenção celular. Vamos levar em consideração a concentração de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Vamos levar em consideração o coeficiente de produção celular, que seria a massa de sólidos voláteis produzidos por unidade de massa de DBO removida. Vamos levar em consideração também o coeficiente de respiração endógena. Então, esse coeficiente de produção celular, ele normalmente está entre 0,4 e 0,8 gramas de sólidos suspensos voláteis por grama de DBO removida. E o coeficiente endógeno, ele está entre 0,06 a 0,1 miligrama de sólidos suspensos voláteis por miligrama de sólidos suspensos voláteis num dia. Então, o que seria esse parâmetro de coeficiente de respiração endógena? Nós temos que, quando as bactérias elas consumirem todo o substrato disponível no meio, elas vão começar a consumir seu próprio material celular para poderem ali se alimentar. Dessa forma, elas vão acabar morrendo, que seria que está relacionado a esse coeficiente de respiração endógena. Então, está relacionado à morte dessas bactérias. Temos que calcular também o tempo de residência celular. Então, esse tempo de residência celular, ele vai estar ali relacionado com a vazão excedente, né? O volume do reator, vai estar relacionado ainda com os sólidos suspensos voláteis ali no reator e os sólidos suspensos voláteis correspondente ao reciclo, ao retorno no reator. E a fração biodegradável, né, dos sólidos suspensos voláteis, que foi apresentada aqui como esse coeficiente aqui nessa equação, a gente tem uma equação empírica para calcular essa fração biodegradável dos sólidos suspensos voláteis. Essa equação ela vai relacionar esse fator FB', que ele é fixo em 0,8, e vai relacionar aí o tempo
tempo celular, né? E o parâmetro de respiração endógena, coeficiente de respiração endógena. Agora, sobre a produção de lodo esperada. Quanto de lodo que vai ser produzido? Nós temos aqui que esse lodo ele vai ser correspondente, então, a um ganho devido à fase de síntese dos organismos, menos uma perda devido aí à respiração endógena, que seria essa fase da desativação aí desses micro-organismos. Então, o lodo ele vai ser calculado por essa diferença. Então, essa fase do ganho, ela vai ser relacionada aí com esse parâmetro do coeficiente de produção celular, com as concentrações inicial e final aqui de DBO, né? E a vazão ali que está entrando no tanque de aeração. E essa fase de perda, ela vai ser relacionada justamente com esse coeficiente de respiração endógena. Então, a gente faz essa diferença entre essas duas fases aqui e chegamos nessa outra equação aqui. Tem alguns outros autores que apresentam essa fase de produção do lodo como esse Y observado aqui, que vai levar em consideração todos esses outros parâmetros, multiplicado por essa diferença entre as DBOs aqui, e multiplicado ainda por essa vazão que entra no tanque de aeração. E esse Y OBS ali é o coeficiente de produção corrigido pela parcela de autooxidação, que é referente a essa parte da respiração endógena. Esse Y observado, ele pode ser calculado, né? Como que ele vai ser calculado? A gente pode fazer essa relação, né? Já que essa produção do lodo, ela pode ser dada tanto por essa equação como por essa outra equação aqui, nós podemos igualar essas duas equações. Então, a gente iguala essas duas equações e isola esse Y observado aqui. Fazendo ali uma relação lá com a equação do tempo celular, substituindo aqui na equação, fazendo as devidas alterações necessárias para chegar nessa equação mais simplificada, nós conseguimos chegar nessa outra equação aqui para esse parâmetro aqui corrigido desse coeficiente de produção, que leva em consideração tanto a produção como a parte de oxidação celular, que seria essa parte da morte das bactérias, dos micro-organismos. E como que a gente vai calcular, então, o volume de lodo a ser descartado por dia, que seria esse lodo em excesso? Nós vamos calcular levando em consideração a massa do lodo a ser descartada por dia, o teor de sólidos no lodo em excesso e a densidade do líquido. Um outro parâmetro que a gente pode calcular também é a relação alimento-micro-organismo. Essa relação ela constitui de um parâmetro importante que vai medir a razão entre o alimento presente no afluente e os micro-organismos presentes dentro do tanque de aeração. Então, que vai ser os sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Essa relação aí, alimento-micro-organismo, vai ser dada levando em consideração a vazão no tanque de aeração, a DBO que entra nesse tanque, os sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração e o volume do tanque de aeração. Então, essa razão ela vai ser dada por uma massa de DBO, por uma massa de sólidos suspensos voláteis em um determinado tempo. Ou então, se a gente fizer a razão aqui de massa por massa, essa razão vai ser dada em dia na menos 1. Podemos também calcular a razão de recirculação no tanque de aeração, no reator aqui onde vai ocorrer essa reação. Essa razão de recirculação ela vai ser dada pela vazão de reciclo e pela vazão do afluente. Essa vazão do reciclo pela vazão do afluente, ela também pode ser representada aqui por essa concentração dos sólidos suspensos totais no tanque de aeração e nos sólidos suspensos totais no reciclo. Então, pessoal, a parte de lodo ativado, a teoria, as equações para o dimensionamento de um sistema de lodo ativado, seria isso. Espero que tenha ficado claro.
E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.